dois founders da Pluvion. Quando a gente conheceu a startup, a gente ficou apaixonado por eles, porque eles querem resolver um problema super cabeludo e fazem isso de um jeito muito inteligente. Então, eu vou contar um pouquinho o que a Pluvion faz. É bem legal ver que eles têm um perfil bem diferente até do que se imagina quando você pensa em um empreendedor de startup, assim como o Edilson, que são caras que já tiveram uma trajetória super vasta e muita experiência no mercado, e decidiram empreender porque acreditavam muito no potencial e principalmente tinham muita vontade de resolver o problema da chuva aqui no Brasil. Bom dia, pessoal. Bom, depois dessa introdução do André, vai ficar difícil, né? Mas rapidamente, né? Nós somos do Pluvion, eu sou o Pedro. Eu sou engenheiro civil de formação, trabalhei alguns anos em consultoria de gestão de processos. Trabalhei uma época em construção pesada, voltando para minhas origens. E depois de ter olhado um pouco do mundo, a gente voltou e encontrei os outros sócios, né? O Murilo também tem 11 anos de consultoria, é administrador de empresas. O Diogo, que também é um dos nossos sócios, ele é engenheiro de produção. Ele também trabalhou em consultoria, então foi lá que a gente se encontrou a primeira vez, né? O Diogo saiu de lá depois de uns 4 anos, ele já empreendeu, ele teve um delivery de orgânicos aqui em São Paulo, depois foi diretor da Artemisia. E junto com tudo isso, né, a gente estava a fim de fazer uma coisa, devolver para o mundo um pouco do que a gente viveu em nossos mundos de negócio que nós vivemos para trás. Então, a gente trouxe ainda mais 2 pessoas. A gente trouxe a Mari, que é designer de produto, trabalhou no mundo da moda e também no mundo da moda sofreu muito com isso, com estar fazendo uma coisa que não fazia tanto sentido para devolver para a sociedade. E o Hugo, que é nosso desenvolvedor, ex-Oracle, ex-Mafre, ex-Bovespa, que também tem uma pegada bastante forte de ajudar o outro, né? Ajudar o próximo. E foi daí que surgiu o Pluvion, surgiu de uma inquietação nossa, né? A inquietação com o problema de enchentes urbanas. A gente ouve aí todo ano problemas relacionados a enchentes urbanas no país inteiro. E quando a gente foi olhar isso de perto, a gente descobriu que era um problema realmente grande, né? A gente tem hoje 30 milhões de brasileiros expostos a risco de enchente. A gente tem uma potencial perda financeira de 4 bilhões de dólares, né, até 2030. Já teve 1 bilhão realizado. Esses dados são da Swiss Re, é uma das maiores resseguradoras do mundo. Então, eles trouxeram esses dados e a gente olhou para esse problema e falou, putz, é um problema bem grande mesmo, né? E ainda ajudando com isso, o IBGE traz mais alguns dados para a gente, né? Entre 2008 e 2012, a gente teve aí mais de 2 mil domicílios que foram atingidos, mais de 2 mil municípios que foram atingidos por deslizamento e ou enchentes, né? 2,4 milhões de pessoas desabrigadas, 1 milhão de domicílios atingidos. E acho que o dado mais alarmante para a gente é esse último, que 67% dos municípios não possuem nenhum instrumento de gestão de risco. Então, a gente tem visto esse caminho para cidades resilientes, cidades que podem ser capazes de administrar um desastre, né? Então, com uma onda de mudanças climáticas, uma onda de problemas, a gente só vê isso se agravando e a gente vê poucas cidades indo nesse caminho de resiliência, de preparar a cidade para um desastre natural. Infelizmente, o desastre a gente não consegue impedir. O que a gente consegue fazer é tornar a cidade mais resiliente e mais preparada para um eventual acontecimento como esse. Aí nossa primeira etapa foi buscar dados. E assim, existem dados relacionados à chuva no país. Existem alguns dados bons, existem alguns dados não tão bons, mas o principal é que não existe dado em tempo real. Então a gente não consegue hoje medir a chuva em tempo real, né? A gente sempre tem algum tipo de atraso, mesmo que pequeno, né? Então mesmo em São Paulo, que a gente tem até uma rede razoável de medição, existe um atraso de 10, 15 minutos na informação, que para um modelo preditivo, ele é muito tempo, né? Então se você tem a informação 15 minutos depois, como é que você prevê alguma coisa se você não tem a informação em tempo real realmente, né? Foi aí que a gente resolveu
entrar nessa loucura aqui de construir um hardware de baixo custo para medição de chuvas. Então, essa caixinha aqui, ela é do tamanho da palma da mão, mais ou menos. Ela funciona... Ops. Perdão. Meu computador não era para ter áudio. Mas ela funciona assim, a água cai, essa báscula ela vira, a gente tem um ímã ali na ponta, a gente tem um sensor que percebe esse movimento, e aí a gente consegue mandar essa informação em tempo real para nossas APIs na nuvem. Então a gente consegue analisar essa informação em tempo real. E analisando esse fluxo de informações, a gente consegue construir um modelo preditivo. Hoje em São Paulo, a gente tem uma rede protótipo, então a gente já fez, junto com uma parceria com a Prefeitura Regional da Lapa e também com a Prefeitura de São Paulo, a gente distribuiu 90 sensores pela cidade para entender como é esse comportamento desses dados chegando. Então, hoje é uma rede protótipo, baseada num hardware protótipo, mas a gente já tem isso funcionando. Então, a gente tem 90 sensores que medem, além de chuva, temperatura e umidade. Então, a gente consegue ter também essas informações. E o que a gente tem visto hoje é que essa riqueza de informação, ela traz coisas novas para a gente. Então, isso aqui são dados reais, tá? A gente utilizou. A gente observou uma chuva, vocês vão ver os pontos mais escuros, é o volume de chuva se acumulando, e dá para ver por onde a chuva entrou mesmo na cidade. Então ela entra aqui da região sul e dá para perceber isso. Então, no futuro, a gente imagina que a gente consiga construir modelos que, além de prever a própria chuva, o caminhamento dela, a gente consiga prever os desastres, né? Acho que o principal caso, né, e aí eu vou falar um pouco aqui, sem um caráter estatístico, a gente tem pouco dado ainda, nós começamos em junho de 2016, então a gente é bem recente com isso, a gente tem uma massa de dados pequena, e aqui dentro dessa casa falar que isso aqui é data-driven é mentira, é data-inspired por enquanto. Mas eu acho que dá para ter uma noção muito legal do que acontece, eu acho que vocês vão concordar comigo. Esses 2 dias aqui são dados que a gente mediu lá na Praça da Bandeira, lá porque é um ponto de enchente bastante grave lá da cidade, na Praça da Bandeira, e por feliz coincidência, a gente começou o projeto morando lá. Então, a gente conseguiu medir isso durante muito tempo, né? E a gente observou umas características bem interessantes. Então, esse aqui é um dia que a gente teve uma chuva acumulada ali de 12 milímetros, mas a gente não teve uma intensidade de chuva muito grande, né? A gente teve uma chuva aí que aconteceu durante 3 horas, então é uma chuva constante, mas um pouco menos intensa. E a gente não teve nenhum registro de alagamento. Para quem não conhece, esse aqui é o painel de alagamento do CGE aqui de São Paulo, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências. Já num outro caso, no mesmo lugar, a gente tem uma chuva com volume semelhante, é ligeiramente maior, né? Mas essa chuva é muito concentrada e ela atinge uma intensidade de 59 milímetros. Então, isso pra gente, né, nesse dia aqui, aconteceu isso mesmo, aquela foto é real do dia, uma foto de jornal, foi o alagamento que ocorreu. E apesar da gente ainda não ter uma evidência estatística, acho que é uma evidência empírica muito clara que existe uma correlação muito forte de intensidade com o alagamento.